Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues, vamos para mais um vídeo do canal, vídeo de sugestão, lógico, né? Bom, a gente vai continuar com a série sobre os processos da mente e astrologia, e neste vídeo vamos conversar sobre inteligência. Então vamos ao vídeo. Este é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre a série dos processos da mente, e eu acho legal a gente dividir aqui em alguns temas. Então a gente fez um introdutório, vou fazer esse sobre inteligência. Eu acho bacana a gente fazer um outro também para conversar sobre a sabedoria e a estratégia, como se usa, né, a estratégia. E eu acho bacana a gente fazer um último vídeo para conversar sobre as doenças modernas, as que envolvem os processos da mente. E pode ser que dê mais de um vídeo, porque esse tema é um tema que dá bastante pano para manga, né? Mas vou deixar em aberto e vamos ver o que rola aí, tá bom? Antes de falar sobre a inteligência, então, propriamente, gente, eu vou só deixar os recadinhos aqui, que geralmente eu deixo lá no final, vou colocar aqui. Se você gostar do vídeo, curta, isso ajuda eu a divulgar o canal, então trazer mais pessoas para estudar astrologia, entender astrologia, e também inscreva-se aí no canal para você acompanhar aí quando eu posto os vídeos, você recebe a notificação e assiste aí em primeira mão. Eu busquei no dicionário algumas definições sobre inteligência, até para ter uma ideia inicial de como eu iria desenvolver esse tema, porque vocês vão de convir que é uma coisa muito complexa, né? Mas eu gosto de assuntos desafiadores, né? Já dá para entender, eu tenho Marte em Capricórnio, Saturno na casa 1 em Gêmeos, e eu adoro essas coisas difíceis. Bom, eu criei aqui esse roteiro e eu espero que ele ajude vocês de alguma maneira. Quando eu estava buscando aqui as definições de inteligência no dicionário, eu achei várias, mas eu achei uma bem legal no dicionário Aurélio, que caiu como uma luva no nosso tema aqui sobre os processos da mente. Então ela diz assim que a inteligência é o conjunto de todas as faculdades intelectuais e coloca entre parênteses a memória, a imaginação, o juízo, o raciocínio, a abstração e a concepção. E então eu voltei ao primeiro vídeo aqui da série, onde a gente falou genericamente sobre os processos da mente, tudo tem a ver. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu deixei o link aqui em cima, assista, é bacana para você ter uma ideia do que nós vamos falar aqui. Ele fala sobre memória nessa definição. Então, a memória é um assunto do Mercúrio. Ele fala sobre a imaginação, um assunto do Mercúrio também. Fala sobre o juízo, é um assunto do Júpiter, que nós falamos também lá no primeiro vídeo. Fala sobre raciocínio, Mercúrio também. A abstração, a gente pode colocar tanto o Mercúrio quanto o Sol. E a questão da concepção, né? Concepção é a criatividade, então é o Mercúrio mesmo que indica o processo criativo, certo? Tudo a ver, eu achei muito bacana, encaixou direitinho. E eu achei uma outra definição também que fala que a inteligência é a capacidade de aprender e comunicar o pensamento. É bem genérica, mas lógico, tem sentido, né? Obviamente. Bom, legal, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que não existe uma pessoa mais inteligente do que outra. Existem maneiras diferentes de expressar o processo da inteligência. Mas, é assim, naturalmente, a nossa cultura ocidental moderna, ela valoriza muito mais o raciocínio lógico. Então, é natural que se associe a inteligência com quem tem mais facilidade dentro do raciocínio lógico linear. E isso a gente vê porque um avanço das ciências muito grande e acaba, muitas vezes, as ciências, principalmente as relacionadas às exatas, né, acabam valorizando muito essa questão. Porém, a gente tem outros caminhos diversos na vida em onde a pessoa pode expressar a inteligência dela sem ser pelo processo racional. Pessoas, por exemplo, os músicos. Os músicos desenvolvem um alto nível de sensibilidade. Tem músico muito inteligente, com uma boa capacidade perceptiva, desenvolve muita sensibilidade e não é um processo lógico. Então a gente percebe que existem vários tipos de inteligência que a gente poderia classificar no ser humano, tá? Então eu peguei eu trabalhei em torno de algumas definições que eu pesquisei, mas eu acabei mudando alguma coisa também para a questão astrológica. Vamos lá. Eu dividi em 6 tipos de inteligência. Então, o primeiro tipo é um tipo de inteligência que nós podemos associar a uma inteligência imaginativa, que são pessoas que têm muita facilidade para visualizar o que elas estão aprendendo, o que elas estão vendo, e a partir da visualização é que o conteúdo vai entrando na cabeça, né? Vai entrando na mente, tá?
E nesse processo a pessoa é altamente criativa, desenvolve um bom senso de criatividade e de visualização também. Então, se ela estiver lendo um livro, ela vai visualizar a história na mente. Se ela estiver em uma sala de aula, ela visualiza o que o professor está ensinando. E por este processo de visualização, então, é que ela transmite, ela forma o aprendizado dela, a opinião dela de uma certa maneira, e transmite isso para o mundo. Então, a questão da habilidade de desenho, por exemplo, para o desenho, poderia estar associada aqui. Porém, o desenho ele envolve bastante precisão manual. E aí precisa de um outro fator, que é ter um Mercúrio forte no mapa. Então, eu deixaria a ideia do desenho de lado. Trabalho só com a ideia de visualização no sentido geral e um processo criativo e imaginativo muito forte. Então, para a criatividade funcionar bem, tanto para você visualizar uma história, por exemplo, quanto para criar uma história, e o processo criativo vai se desenvolver para criar história, para criar letra de música, para desenvolver processos de trabalho cotidiano, sempre jorra a criatividade. A mente da pessoa está sempre pensando em o que ela pode oferecer de novo para o mundo em um certo sentido, tá? Quem tem esse tipo de inteligência geralmente consegue visualizar coisas e perceber coisas que as pessoas que estão no entorno não percebem, tá? É típico no mapa natal de quem tem o Mercúrio posicionado em elemento água e o Sol às vezes em elemento água ou até em elemento ar também. Por exemplo, o Mercúrio em Peixes e o Sol em Aquário, o Mercúrio em Escorpião e o Sol em Libra, o Mercúrio em Câncer e o Sol em Gêmeos. Eu estou dando assim alguns exemplos de posicionamento, mas esse tema ele é bastante complexo, tem que olhar o mapa todo, porque vai depender muito das condições do Mercúrio, de dignidades, né, e debilidades, e também dos aspectos que ele vai formar. Então aqui são alguns exemplos, tá? Não tomem isso como regra. O segundo tipo de inteligência a gente pode chamar de inteligência reflexiva. São pessoas que pensam muito, refletem muito sobre o que elas aprendem, sobre o que elas leem, sobre o que elas observam no mundo, e também acaba se desenvolvendo uma facilidade para lidar com o que as outras pessoas pensam, sentem, desejam, acaba desenvolvendo bastante empatia. É típico de quem tem no mapa o Mercúrio em ar e o Sol em água. E aqui vocês vão perceber que o processo não é tão criativo, mas ele é mais reflexivo, ele é mais empático. De qualquer maneira, o processo de inteligência reflexiva acaba desenvolvendo muito fortemente o senso de observação. Ela observa tudo que está no entorno e pensa bastante. Então a gente poderia colocar aqui o Mercúrio em Aquário e o Sol em Peixes, o Mercúrio em Libra e o Sol em Escorpião, o Mercúrio em Gêmeos e o Sol em Câncer. Terceiro tipo de inteligência, eu classificaria como uma inteligência expressiva, bastante da comunicação mesmo. Aqui fala e escrita é muito forte, independente do que a pessoa sabe, se desenvolve melhor na escrita ou na habilidade oral, ela usa muita capacidade de expressar. Então ela transmite muito essa troca de ideias, de pensamentos, de observações, ela é bem dinâmica, tá? E a gente poderia até associar esta inteligência ao ascendente também, que não foi um dos pontos que a gente abordou como lá no primeiro vídeo, mas como fala muito da capacidade expressiva, a gente poderia colocar o ascendente. Então, o ascendente em ar e o Mercúrio em ar, o ascendente em ar e o Sol em ar também, ou o Mercúrio em ar e o Sol em ar. Um quarto tipo de inteligência, eu associaria a uma inteligência sensorial, que é bem legal e que coordena o corpo e a mente. Típico de quem é autodidata e que coloca a mão na massa mesmo para precisar aprender. Muito comum em quem aprende a tocar instrumento sozinho, por exemplo. Ou aquelas crianças que desmontam todas as coisas para depois montar, né? Desmonta todinho o brinquedo e depois quer montar de novo. Por quê? Ela experimenta, então o processo da experimentação é que acaba ajudando a pessoa a aprender. Porém, assim, sala de aula tradicional não funciona muito bem para quem é muito criativo, por exemplo, para quem é muito sensorial, não funciona, porque essas pessoas não têm um processo linear da mente, ela precisa de outros tipos de estímulo para conseguir aprender, tá? Não quer dizer que ela vai ter dificuldade na escola, ela pode acabar ela própria se desenvolvendo porque é natural, né, para ela acaba achando um jeito
de trabalhar isso. Então, como eu disse para vocês, quem tem essa inteligência mais sensorial, muitas vezes se torna autodidata, não precisa de uma orientação de alguém. Ela coloca a mão na massa, tal, e vai aprender. Se você der um manual na mão dela, talvez ela não aprenda. Então, é naturalmente também um tipo de inteligência que aparece em quem dança, em quem usa o corpo de alguma maneira para se expressar, os esportistas, por exemplo. É bem forte esse tipo de inteligência. Ela consegue coordenar muito bem os movimentos corporais. Se a gente estiver falando de artes especificamente, poderia associar a Vênus aqui também, mas especificamente para assunto artes, porque a Vênus rege as artes, tá? Só para artes. Naturalmente, esse processo de inteligência no mapa de nascimento, ele aparece para quem tem Mercúrio em terra e o Sol em ar, ou o ascendente em terra e o Mercúrio em ar também. De qualquer maneira, essa questão da presença do elemento terra é bem forte, porque o elemento terra é que lida bem com o processo do toque, né? Então, quem trabalha com as terapias complementares que precisa do toque, acupuntura, massagem, qualquer técnica que você precisa tocar, precisa da tua habilidade manual, funciona muito bem nesse tipo de inteligência. O quinto tipo de inteligência a gente poderia associar com uma inteligência interpessoal. São pessoas que têm facilidade nas relações. É um pouco diferente daquela que tem a habilidade da comunicação, da expressiva, porque aqui ela desenvolve muito fortemente a capacidade de liderança. Lá não tão forte, lá a pessoa lida bem com o processo da comunicação, mas no processo interpessoal, ela geralmente comanda os grupos, né? Muito capaz de identificar as qualidades das pessoas, é alguém que dinamiza, traz uma certa empolgação para o meio onde está. Geralmente pessoas que têm processo do pensamento muito rápido, estão sempre dinâmicas, é tudo muito agitado, são geralmente pessoas agitadas aqui na questão do comportamento. E que é típico também no mapa de nascimento, em quem tem o Mercúrio em fogo e Sol em fogo, aqui entra muito o elemento fogo. Mercúrio em fogo e Sol em terra, por exemplo, Mercúrio em Sagitário e Sol em Capricórnio, ou o ascendente também em fogo e o Mercúrio em ar, gera bastante dinamismo, empolgação, muita automotivação, são pessoas dinâmicas mesmo, muito movimentadas. E um sexto tipo de inteligência, que eu acho que é o mais fácil da gente entender, que é a inteligência lógica mesmo, aquela que tem facilidade de quantificar as coisas, que são pessoas que pensam em termos de hipóteses, né? Gente que pensa assim, vou fazer tal coisa, se não der certo, então eu faço isso. Ou eu vou começar agora, então depois disso eu vou fazer outra coisa, depois outra. Ou seja, ela tem muita facilidade para organizar o pensamento. Então, a questão da organização, do processo lógico, o processo do pensamento linear é muito fácil. E para quem tem esse tipo de inteligência, é muito fácil também lidar com problemas. Geralmente são pessoas que adoram resolver problemas complexos. E é um ponto que, assim, tem que ficar bastante atento, porque ela pode se ver sempre muito misturada a muitos problemas, gosta de resolver, às vezes mesmo inconscientemente. Então, assim, um pequeno probleminha se transforma em problemão. Então, a pessoa acaba sempre estando mergulhada, né, nos problemas cotidianos, para se sentir bem. Então é um ponto que tem que ficar atento. Não é com todo mundo que acontece. Aqui a gente percebe o quê? Que são pessoas que vão pensar sempre em termos de quebra-cabeça, né? Essa peça encaixa aqui, daí essa encaixa aqui. O processo dela é bem lógico mesmo. Vai encontrar bem mais facilidade com as exatas, por exemplo. Ok? Típico do elemento terra também. Mercúrio em terra e Sol em elemento terra, ou o Sol em elemento ar. Funciona muito bem, especialmente com o Sol em Aquário. Então, são esses os tipos de inteligência que eu classifiquei. É lógico que não dá pra gente fazer uma coisa assim muito rígida, muito receitinha, muito tabelinha pronta, porque esse assunto da inteligência, ele é muito vasto e complexo e depende muito da composição do mapa, dos aspectos que o planeta forma, da força que ele tem, enfim, de uma série de fatores no mapa individual para a gente conseguir saber exatamente como aquela pessoa usa o processo de inteligência dela, como é o jeito dela aprender e transmitir o que ela aprende, tá? Mas eu coloquei esses exemplos para facilitar um pouquinho. É um início de pensamento, e aí vocês podem depois ir desenvolvendo também sobre isso, no ponto de vista de vocês sobre o mapa. Para a inteligência, por enquanto é isso. Se você gostou, então curta aí o vídeo. E eu deixo um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.